E aí, tem certeza que você é um adorador? Tem certeza que você é uma adoradora? Eu vou ler em nome de Jesus, Evangelho de João, capítulo 4, os versos 21, 22 e 23. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Fecha os olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa porção do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder me reunir de forma digital, através da rede mundial de computadores, com amigos, com irmãos de perto, de longe, para compartilharmos o Evangelho, compartilharmos a tua palavra. Tu conheces o coração de cada um, a alma, a sede, a fome de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, penetra nos pensamentos, nos corações, nos lares, aonde quer que estejam os teus filhos, e fala conosco. Nos orienta e nos instrui nesta noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Eu vou resumir para você essa passagem. Essa é uma passagem muito famosa dos cristãos. É uma passagem que certamente, se você tem uma rotina de igreja, você já ouviu muitas mensagens a respeito do capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus Cristo ele está saindo da Judéia e indo para a Galileia. E aí o evangelista, ele dá uma informação para a gente. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. E aí, quando ele chega em Samaria, o sol está a pino, eles estão cansados de toda essa caminhada, eles, Jesus e os discípulos. E aí eles entram numa cidade de Samaria chamada Sicar. Jesus ele vai ali ao lado do poço de Jacó. Os discípulos vão até a cidade para comprar alimento, alguma coisa para eles. Jesus fica sozinho e aí começa a nossa grande narrativa. O evangelista diz que uma mulher samaritana se aproxima do poço para retirar água. Então toda essa cena é importante para a gente. Eh, Geograficamente, não era necessário Jesus passar por Samaria. Aliás, passar por Samaria tornaria a viagem muito mais longa. Possivelmente, provavelmente, com quase toda certeza, os discípulos que seguiam a Jesus não compreenderam por que é que Jesus colocou a cidade de Sicar, o poço de Jacó, Samaria, na rota da Judéia para Galiléia. Um dos motivos também, além de tornar a, a viagem mais longa e longa pelo sentido da crise e não pelo sentido da distância em quilômetros. E aqui é um segredo para você. Passar por ali cortaria caminho. Mas eu lembro uma vez que nós estávamos em São Paulo e eu ia sair de São Caetano para para uma outra igreja que eu iria pregar à tarde. Coloquei no Waze e o Waze mandou eu por um caminho que passaria numa favela das mais perigosas de São Paulo, só que o caminho seria mais curto. A Tawane, minha nora, que está sentada aqui, me ajudando aqui na transmissão, a Tawane, que conhece o local, quando ela viu onde eu ia entrar, ela virou para mim e falou: Ed, não,
é muito perigoso, vamos por outro caminho. O outro caminho era mais longo, mas era mais seguro e certamente seria mais perto, porque a gente chegaria. Pela favela, pode ser que eu entrasse e não saísse. Deu para entender? Existia uma rivalidade profunda entre samaritanos e judeus. Mas Jesus ele define passar por Samaria e para em Sicar. Era necessário. O motivo dessa necessidade a gente só compreende quando ele começa a dialogar com a mulher samaritana. A necessidade era justamente falar e ministrar aquela mulher. Aquela mulher ela vai ao meio-dia num poço, sol a pino, não tem ninguém, é muito quente. Essa mulher vai retirar água. Portanto, os judeus não falam com os samaritanos, e um homem não dirigiria a palavra para uma mulher nessa condição. Mas Jesus ele quebra todos os protocolos, todos os paradigmas, e aí ele começa um diálogo com ela. Ele vê que ela se aproxima, ela pega o cântaro dela para pegar água e ele pede para ela: "Dá-me de beber". E aí ela vai dizer para ele: "Tá, mas como assim?" E aí Jesus vai falar assim: "Olha, se você soubesse quem te pede água, quem te pede dá-me de beber, você pediria a ele e você beberia uma água que nunca mais você teria sede." E esse diálogo ele vai se desenvolvendo e ela fala: "Pô, mas você não tem nenhum cântaro. Como é que você pode me dar uma água?" E esse diálogo vai se desenrolando, tal, até que Jesus fala para ela assim: "Bom, então chama o teu marido." E ela responde: "Eu não tenho marido." E Jesus olha para ela e fala: "Disseste bem, porque o homem que você está casada agora não é seu marido. Você não está casada, você está juntada. Você já teve 5 maridos e o atual não é seu marido." Quando Jesus fala isso, ela fica impactada, porque ele fala da privacidade, da intimidade dela, dos sofrimentos, dos traumas, das dores, dos pecados, das más escolhas, das consequências que ela carrega, da fama ruim que possivelmente ela carregue por causa desse volume de casamentos na sua biografia e na sua história. Então ela fica impressionada, e aí a gente chega nesse ponto, a gente chega no ponto onde ela olha para ele e fala: "Poxa, eu vejo que você é profeta." E aí Jesus vai chegar nessa conclusão: "Vocês adoram o que vocês não sabem." Vai chegar um tempo onde não vai, a adoração não será em Jerusalém, não será naquele monte, no outro monte, não vai ser no Gerizim, não vai ser no Ebal, não vai ser no Sinai, não vai ser no Pico do Jaraguá, não vai ser no Corcovado, não vai ser, sabe, em nenhum monte famoso. Mas a hora vem e ela já chegou, Jesus vai afirmar no diálogo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Jesus procura, que o Pai procura. Interessante que versículos antes Jesus falou para ela: olha, a salvação ela vem dos judeus. Mas é interessante que ele oferece água para uma samaritana, ou seja, para aquilo que a Bíblia chama de gentio, porque gentio na Bíblia são todas as pessoas de outra nacionalidade que não seja a nacionalidade judia. Portanto, Jesus oferece salvação, oferece uma possibilidade de relacionamento no reino, de transformação, de cura, de perdão para uma samaritana. Portanto, Jesus enxerga nela, naquele momento, mesmo sem uma vida de sinagoga, de templo, Jesus enxerga nela a possibilidade de uma adoradora. E aí eu te pergunto: você tem certeza que você é um adorador? Me intriga nesse texto
exatamente o último versículo que eu li para você. Me intriga a expressão o Pai procura. Pensa, o nosso Deus soberano, todo-poderoso, procurando. Pensa nessa palavra, o Pai procura. Vamos tentar fazer aqui um exercício para eliminar algumas possibilidades. Não seria normal, não seria óbvio que dentro das igrejas, quando elas estão lotadas, todos que estão ali são adoradores? Não seria normal que todas as pessoas que frequentavam uma sinagoga na época de Jesus fossem adoradores? Não seria normal que todas as pessoas que passaram no passado, na narrativa bíblica, tivessem sido adoradores? Mas Jesus termina dizendo exatamente isso. O Pai procura adoradores. Bom, se ele procura, é porque nem todos são. Porque se todos os cristãos que se dizem cristãos fossem adoradores, por que procurar? Seria uma tarefa para humanos como eu e você. Ah, eu vou no endereço tal, aquela igreja está lotada, pronto. Todo mundo aqui é adorador. Mas se o Pai procura, é porque nem todos são. A palavra procura indica uma busca, indica pesquisa, indica investigação, indica cuidado, minúcias, detalhes, até achar. Evidente que o Pai, que sonda os corações, que lê os pensamentos, ele sabe onde estão os seus adoradores. Ele não está perdido procurando, mas o texto coloca uma palavra para que o nosso entendimento alcance o dilema da verdadeira adoração. O Pai procura. Bom, então se a maioria ou nem todos são adoradores, o que são? Eu te respondo. São seguidores. Os próprios discípulos, nesse ponto, ainda são apenas seguidores e não adoradores. Vou te dar exemplos. Eles já tinham visto Jesus curar um leproso. Eles já tinham visto Jesus eh, perdoar mulher adúltera. Eles já tinham ouvido Jesus pregar sermões assim, ensinamentos maravilhosos e fazer milagres para abençoar e sustentar as massas. Mas eles ainda não eram adoradores, eles eram apenas seguidores. Mas só seguidores? Não. O só e o apenas, entre aspas, já é muita coisa. Porque, como seguidores, os discípulos, eles estavam dispostos, e de fato fizeram isso, a deixar tudo para seguir Jesus. Eles estavam dispostos a deixar o convívio com a família para seguir Jesus. Eles estavam dispostos a pagar o preço de batalhas, de compor o grupo do exército espiritual de Jesus, mas ainda assim não é adoração. Se você procurar na sua Bíblia esses episódios que eu te falei, o final das narrativas provoca admiração, dúvida, perguntas, mas não provoca adoração. Adoração tem uma profundidade incrível. Por isso eu te pergunto: tem certeza que você é um adorador? Tem certeza que você é uma adoradora? Essa pergunta me angustiou. Olhar aquela frase, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mexeu comigo, me provocou. E eu vou te mostrar agora qual é a primeira vez, qual é o momento exato
que os discípulos, pela primeira vez, adoram a Jesus, embora já terem experiências presenciais, presenças testemunhais de ver Jesus operar grandes milagres, proferir grandes ensinamentos, e ainda assim não eram adoradores. Eu vou te mostrar aqui no texto bíblico a primeira vez que os discípulos, como um grupo de comunhão, em conjunto, adoram a Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler em nome de Jesus apenas o versículo 33. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa é a primeira vez. Você pode procurar na sua Bíblia. Você pode pesquisar na sua Bíblia. Você não encontra os discípulos antes desse momento, exatamente nesta postura declarada pelo evangelista. Os discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Na adoração, eles têm essa declaração. O que está acontecendo no capítulo 14? No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o dia de Jesus foi um dia tenso. O dia começa com a notícia de que o grande amigo dele, João Batista, foi decapitado por Herodes. O dia começa com a notícia de que o amigo dele foi assassinado por um capricho do inferno, por um capricho do pecado. Então, imagina como seria o seu dia. Uma coisa é, chega a notícia para você assim: ó, aquele amigão seu morreu, ele teve um AVC, ele foi atropelado. Esses dias, na IAP do Parque, o culto nosso acabou e veio a notícia que o netinho de um dos nossos irmãos, com 4 anos de idade, foi atropelado e morreu na hora. É um impacto, é um choque. Todas essas notícias nos abalam, mas qual seria a sua reação se chegasse a notícia para você assim: olha, sabe aquele seu amigo, seu melhor amigo, aquele seu grande amigo, com o qual você tinha grande comunhão, vocês compartilhavam a mesma visão, o mesmo Deus, a mesma fé. Ele era fiel como você ao Evangelho. Pois é, um político corrupto, um monarca, mandou cortar a cabeça dele, pegou a cabeça dele, colocou numa bandeja e serviu para uma mulher que pediu a cabeça dele. Qual seria o impacto para você? Como ficaria o seu dia com essa notícia? Você ia parar tudo ou você daria sequência? O que você faria? O que eu sei é que Jesus, quando tem essa notícia, ele se afasta, ele vai para algum lugar para orar, para viver esse momento de luto e de dor. Mas a multidão o segue, a multidão descobre onde ele está e ele prega para a multidão. Quando ele termina de pregar para a multidão, os discípulos falam: olha, tem que despedir todo mundo. Ele fala: não, precisamos alimentar todo mundo, mas não tem, a gente só tem 5 pães, 2 peixes, e você já sabe o que Jesus fez. Jesus fala: me traz aqui os 5 pães e os 2 peixes. Ele abençoa, ele multiplica e todo mundo é alimentado. Ou seja, o dia de Jesus, aqui no capítulo 14, foi intenso. O dia de Jesus foi um dia de, sabe, uma hora lá em cima, uma hora aqui embaixo. Emocionalmente, Jesus estava estafado, moído pelas nossas transgressões. Aí, Jesus ele despede os discípulos e fala para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. O texto vai dizer que ele despede a multidão, sobe no monte para orar, e aí a gente vai com os discípulos no barco. É o que está acontecendo aqui. Depois que os discípulos estão na 4ª vigília da noite, portanto, distantes da costa, os discípulos, eles estão numa situação insustentável. O texto fala que
ventos assim incontroláveis, uma tempestade incontrolável, ondas gigantescas. Esse barquinho está sendo jogado de um lado para o outro e os discípulos não têm mais forças para controlar a sua embarcação. É nesse momento que Jesus vem andando por sobre as águas. É nesse momento que uma das cenas mais impressionantes do Evangelho acontece, é quando Pedro fala: Senhor, me convide para ir até aí, me chame até aí, permita que eu vá até aí. E Jesus fala para Pedro: venha. E Pedro anda sobre as águas. Jesus andar sobre as águas, eu e você, nessa altura da vida, depois de ler os evangelhos e de saber que ele é o Messias, é impressionante. Mas a gente sabe que ele pode andar sobre as águas. Pedro não pode. Pedro, como eu e você, não dá. Seres humanos não conseguem andar sobre as águas. Mas Pedro olha para Jesus e Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. É algo impressionante que está acontecendo. Os discípulos no barco estão vendo essa cena. As ondas estão fortes e Pedro está andando. O mar ainda não se acalmou, o vento não cessou. E Pedro está andando sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro anda sobre as águas. Mas as ondas são muito fortes. Ele balança, ele treme, ele teme, ele olha para baixo e aí já era, ele afunda. Quando ele afunda, Senhor, socorre-me. Jesus vai lá e ergue Pedro. Homem de pequena fé, por que que você vacilou? Por que você duvidou? E aí o texto diz que os dois sobem ao barco. E quando os dois sobem ao barco, o texto fala que o mar se acalma, o vento cessa. E é nesse momento que eu vou ler de novo para você o verso 33. Então, os que estavam no barco, só para você entender, ó, o 32 antes, e eles, Jesus e Pedro, subindo ao barco, o vento cessou. A cena é muito forte. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É a primeira vez que os discípulos em conjunto se prostram para adorar a Jesus e declarando: você verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu diria para você que se estes homens tivessem que entrar de novo no barco, tivessem que enfrentar a tempestade de novo, eles o fariam. Sabe aquela pergunta que é feita às vezes para casais? Se você pudesse casar novamente, você casaria com a mesma pessoa? Muitos casais dizem não. Eu estou sofrendo demais no meu casamento. Eu daria um jeito de resolver todos os erros e as burradas que eu cometi casando com esta pessoa. Mas eu conheço muitos casais que a resposta é convicta: sim, eu casaria com a mesma pessoa. E agora, ainda com mais convicção, porque agora os anos me revelaram que esta pessoa é ainda melhor do que aquela quando eu conheci lá no namoro. O que eu estou dizendo para você é que, mesmo que falasse para os discípulos: ó, vai ter vento, vai ter tempestade, o barco vai ser jogado de um lado para o outro. Mas Jesus também vai chegar andando sobre as águas, vai subir no barco e vai acalmar. Esses homens, se fossem convidados 100 vezes, 200 vezes para fazer a mesma viagem, dando a eles a mesma garantia, eles subiriam de novo no barco e encarariam essa viagem de novo. Por quê? Por causa desse momento. Por causa desse momento único na vida de um adorador. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Esse momento, quando eles declaram para Jesus, quando eles o adoram, é o que o texto diz.
vale a jornada, vale a navegação, vale o risco, vale a tormenta, vale a tempestade, vale o sofrimento, vale a dor. Verdadeiramente, este homem, ele é o Filho de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a Jesus, como Criador, nós o admiramos. Quando você conhece a Jesus como o Todo-Poderoso, você confia nele. Existem muitas formas de se relacionar com Cristo, mas nenhuma delas te leva ao adorar. Aqui a gente aprende, nesse texto, que esses discípulos, nesse momento, eles passam a adorar. E agora eu vou te responder por quê. Por que que somente aqui eles passam a ser adoradores? E é muito simples e é muito óbvia a resposta e está estampada aqui diante de nós. Porque foi nesse momento que eles foram salvos. É nesse momento que eles deixam de ser espectadores. Porque quando Jesus cura o leproso, quando Jesus perdoa a mulher adúltera, quando Jesus faz um paralítico andar, eles estão assistindo. É impressionante, é marcante, alimenta a minha fé, mas ainda não faz com que eu me prostre para adorar. Aqui não. Aqui, literalmente, Jesus chegou como Salvador e tirou a corda do pescoço deles. Tirou aqueles homens da forca. Eles estavam condenados à morte. O barco ia virar, eles iriam morrer afogados, eles iriam a pique, eles iriam morrer. Mas Jesus, o Salvador, chega e os salva. É quando você entende que você foi salvo que você passa a ser um adorador. Enquanto você não tem a noção de quão perdido você está, de quão perdida você está, ou de quão perdidos nós estávamos, nós ainda não o adoramos. Porque quando ele vem e nos salva, não resta outra coisa para a gente fazer, a não ser nos prostrarmos, nos rendermos e o adorarmos e reconhecermos verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu já contei, portanto eu não vou detalhar, aí você procura nas minhas mensagens. No dia que eu, juntamente com a minha família, fomos assaltados na casa dos meus pais, quando finalmente nós estávamos num quarto e os ladrões foram embora e ninguém sofreu um arranhão, a reação de toda a família foi uma só. Nós caímos de joelho orando, glorificando a Deus e agradecendo a Deus e adorando a Deus, porque naquele momento Jesus foi o nosso Salvador. Ele tirou a corda do nosso pescoço, ele tirou uma arma carregada da testa de cada um de nós. Eram 4 ladrões. Eles podiam fazer o que quisessem com a gente, com as nossas mulheres, com as nossas crianças. Eles podiam fazer o que quisessem, a gente não tinha socorro ali de ninguém aqui nessa terra. Mas Jesus estava na nossa casa. Jesus veio ao nosso socorro. Portanto, a gente o adora e a gente declara verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Pode ser que você esteja num abismo agora. Pode ser que você esteja numa situação que não tem solução. Pode ser que você esteja num momento de dor, de profunda dor, de angústia. Pode ser que tudo esteja dando errado na sua vida nesse momento, como estava dando errado para os discípulos naquele momento. Mas é nesse momento de angústia que, assim, num estalar de dedos, num piscar de olhos, num momento, Jesus chega. E aí a gente adora. Para pensar nos discípulos. Eles estavam com um barco para virar. De repente, o mar fica um tapete. O vento para.
Eles estão exaustos no convés de um barco e Jesus está em pé, poderoso e pleno. É nesse momento que eles, todos molhados, suados, encharcados, soluçando, desesperados, porque pensavam na vida, na família, nos amados que ficaram. Nesse momento eles se prostram, eles adoram e eles declaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? E aí me responde: você é um adorador? Você tem certeza que é um adorador? O preço que eu e você temos pago através dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas quedas, das nossas angústias e, na maioria das vezes, situações últimas que a gente tem passado e que são aos nossos olhos e para a nossa compreensão intelectual, situações inexplicáveis. A gente fala: o que eu fiz? Por que é que eu estou passando por tudo isso? O que é que está acontecendo? Deixa eu te falar, estas situações, se tem gente aí nessa condição, essas situações, elas são pequenas, elas são irrisórias, elas são baratas demais para a enorme experiência de chegarmos ao final delas e podermos contemplar a Cristo e declararmos em alto e bom som: Tu és o Filho de Deus, eu o adoro. Portanto, você está na tempestade, você está na luta, você está na UTI, você está na angústia, você está no desespero. Adore, adore, adore o Rei que vem, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Para a gente concluir, para a gente terminar, a mulher samaritana, ela só queria um cântaro, um balde com água. Os discípulos, eles estavam rodeados por milhões de litros de água. Tanto os discípulos que tinham muita água em volta, quanto a mulher samaritana que só queria um baldezinho de água, tanto ela quanto eles precisavam de uma única coisa. Eles precisavam de um Salvador. Os discípulos sabiam que precisavam de salvação naquele momento. Mas nenhum deles pensou em clamar por Cristo naquele momento. Porque para eles Cristo ficou na costa. Cristo ficou em terra. Nós estamos por nossa conta. Nós estamos sozinhos. Que é o que eu e você pensamos nas nossas mais sangrentas batalhas. A mulher em Sicar, quando ela se aproxima do poço, ela se aproxima do poço para pegar um cântaro com água. Ela não está pensando na vida miserável, na história desgraçada, degradante, cheia de derrotas, de infelicidade que ela vinha levando, como ela estava escrevendo a vida dela. Ela não pensava nisso. Ela também não procurava por um salvador. Ela só queria um balde de água. Os discípulos, eles estavam lutando para ver se com a habilidade deles de pescadores, nadadores, as técnicas que eles tinham, se eles conseguiam controlar aquele barco e levar para a terra firme, mas eles não estavam conseguindo. Eles iam morrer. Aquela mulher, a mulher samaritana, também iria morrer nas infelicidades, nas baixas moralidades, nas péssimas escolhas que ela vinha fazendo. Tanto a mulher samaritana quanto os discípulos precisavam de um Salvador. Para a mulher samaritana, Jesus se apresenta humildemente, discretamente, dizendo a ela: Me dá de beber. Eu posso te dar água viva para saciar a sua sede para o resto da vida e para a vida eterna. Os discípulos, quando eles veem Jesus,
Tudo muda. Porque Jesus chega de forma impressionante. Jesus chega andando por sobre as águas. O Todo-Poderoso chegou. Portanto, Jesus pode aparecer na minha vida, na sua vida, tanto de uma forma extremamente discreta, quanto de uma forma impressionante. Mas não importa como ele apareça, ele é o Salvador que chega e tira a corda do nosso pescoço, tira a arma da nossa testa, tira o impossível da nossa vida. E o que a gente faz nessa hora? A gente se prostra e o adora, porque verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Que você não se esqueça disso. Que você compreenda e entenda na sua história que ele continua olhando atentamente para as samaritanas sofredoras que sofrem em silêncio e para homens desesperados que gritam de pavor e terror no meio da tempestade. Ele é o Deus das tormentas, mas ele também é o Deus do poço, do anonimato. Nas duas situações, não tinha plateia, ninguém estava vendo, mas nas duas situações, ele veio Salvador. Nem no mar, nem no poço, não é o templo e não é o monte, conforme ele disse para a mulher. Mas ele encontrou nas situações mais improváveis verdadeiros adoradores que o adoraram em espírito e em verdade. Depois que adoraram, a mulher foi ser missionária em Sicar e pregar o evangelho porque ela viu o Messias. Estes homens que adoraram, também eles continuam a vida deles, o ministério deles, e são pregadores. Adoradores pregam, adoradores testemunham, adoradores honram o Deus que os salva. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua história. Amém.